Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. O seu direito, a sua voz. O compromisso com a verdade. O programa que defende você. No ar. Alerta geral. Alerta geral. Olá, bom dia. 7 horas no Ceará. Estamos dando início ao Alerta Geral desta quinta-feira, 14 de fevereiro de 2019. A temperatura prevista para esta quinta-feira na capital cearense é de máxima de 30 graus e uma mínima que fica em torno dos 25 graus. E a partir de agora você confere os destaques do programa de hoje. Descaso com a população tem custo. Arce multa Enel em 40 milhões de reais. Saúde em risco. Perdigão anuncia retirada de lotes de frango com suspeitas de contaminação pela bactéria Salmonella. Produto passou pela mesa de cearenses. Uma boa notícia na rede estadual de saúde. Hospital Regional Norte reduz em 42% os índices de infecções. Presença na web. O S está entre as melhores universidades do mundo em ranking internacional. Renove a paciência. Falta de servidores no INSS reduz concessões de benefícios pela metade em todo o país. Fake news. Boatos afirmam que decreto que destina recursos de 600 bilhões de reais para a reestruturação administrativa seria referente a rombo na Previdência. E mais, anote na sua agenda. Prazo de inscrição no FIES fica encerrado nesta quinta. Essas e outras informações você confere a partir de agora na edição de hoje do Alerta Geral. No Alerta Geral, o comentário de Luzenor de Oliveira. As campanhas para inibir a avalanche de notícias falsas são cada vez mais presentes na vida dos brasileiros, mas não surtem efeito na mesma proporção dos estragos provocados pelas chamadas fake news. As notícias falsas podem gerar prejuízos coletivos e também a quem as consome sem checar a origem e a veracidade do conteúdo que chega pelas redes sociais. São poucas as pessoas que têm o cuidado para avaliar se a informação é ou não verdadeira. Quando o tema desperta mais curiosidade, a notícia, falsa ou verdadeira, ganha mais atenção de quem a recebe e é repassada sem qualquer checagem por meio dos grupos sociais. O mais grave, as fake news, muitas vezes, são interpretadas como verdade. O consumo, porém, da notícia que é falsa pode gerar estragos na vida de muita gente, especialmente na área de saúde. A expressão fake news ou notícia falsa ganhou mais popularidade na campanha eleitoral do ano passado no Brasil. A Justiça Eleitoral, assim como outros órgãos de fiscalização, se tornou impotente para barrar a onda de boatos na disputa pela presidência da República. Da campanha eleitoral do ano passado aos dias atuais, o ritmo das notícias falsas continua igual ou mais acelerado que o registrado em 2018. Órgãos públicos como o Ministério Público, entidades civis como a ABERT e a OAB, endossam campanha para as pessoas checarem as notícias com conteúdo duvidoso. Agora, o verdadeiro combate às notícias falsas está em suas mãos. O assunto interessa a você e está aqui no Jornal Alerta Geral. Ao meu lado, Lucínia Barbosa, e no bate-papo político, o jornalista Beto Almeida. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Você acompanha o Ceará agora em nossas redes sociais. Nós estamos ao vivo no Facebook. Acompanhe também através do Twitter e Instagram. O WhatsApp do Alerta Geral, 0 operadora 859-8940-2385. São 7 horas e 4 minutos. A Universidade Estadual do Ceará, UES, está entre as 10 melhores instituições do mundo, de acordo com o ranking Web of Universities, que é publicado 2 vezes por ano desde 2004.
O ranking avalia quase 30 mil instituições de ensino superior em todo o mundo e no primeiro resultado divulgado em 2019, a UES se mantém também no Brasil em 13º lugar entre as melhores universidades estaduais. Essa performance a coloca entre as 5% mais bem colocadas na América Latina. O objetivo do relatório é promover a presença acadêmica na internet, apoiando as iniciativas de acesso aberto para aumentar a transferência de conhecimento científico e cultural gerado pelas universidades para a sociedade. No caso da Estadual do Ceará, essas publicações estão disponíveis nos sites dos programas de pós-graduação e em outras páginas eletrônicas, tornando possível seu acesso livre por meio de buscas no Google. O levantamento foi divulgado já neste 2019 e teve classificação do Conselho Superior de Investigações Científicas, que é vinculado ao Ministério da Educação e Formação Profissional da Espanha. 4 indicadores são levados em consideração no ranking: presença, visibilidade, transparência e excelência. São 7h05. A empresa brasileira de alimentos, BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, recolhe carne de frango por risco de contaminação por salmonela. Quem tem os detalhes é Sátiro Salles. Dentre as 174 toneladas de carne de frango da marca Perdigão que foram retiradas do mercado sob a suspeita de contaminação pela bactéria Salmonella enteritidis, cerca de 16,5 quilos teriam sido distribuídos para o Ceará, segundo informou o vice-presidente da Associação Cearense de Supermercados, Nidovando Pinheiro. Nesta quarta-feira, a BRF, proprietária da Perdigão, anunciou o recall de 164,7 toneladas de corte e miúdos de frango in natura no mercado nacional, produzidos na planta de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Além do Ceará, os produtos foram comercializados nos estados do Amapá, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Segundo o Nidovando, praticamente não chegou nada aos supermercados cearenses, porque a mercadoria que veio para o estado ainda está no centro de distribuição da empresa. De acordo com a BRF, apenas uma parte dos lotes incluídos no recall apresentou resultado positivo para esta bactéria. A empresa disse ainda que já entrou em contato com todos os clientes que receberam os produtos com as datas de produção mencionadas. Os produtos envolvidos no recall estão sempre em cortes congelados de frangos, como coxas, coração, filezinho, filé de peito e sobrecoxas sem osso. Sátiro Salles para o Alerta Geral. Após esses alimentos serem identificados, é preciso ficar atento e saber como se prevenir de doenças. Rodrigo Rodrigues. Após a BRF, empresa proprietária da marca Perdigão, anunciar a retirada de toneladas de alimentos contaminados, o Ceará entra no alerta, já que os lotes de alguns produtos de carne de frango que podem estar contaminados foram comercializados aqui no estado. Segundo a empresa, caso os alimentos não sejam completamente fritos, cozidos ou assados e manuseados conforme instruções de uso nas embalagens, a bactéria responsável pela contaminação representa risco à saúde, podendo causar infecção gastrointestinal, cujos sintomas mais comuns são dores abdominais, diarreia, febre e vômito. O consumidor deve também checar nome, peso, marca, data de fabricação e origem dos produtos na embalagem. Embora os produtos não estejam sendo comercializados pela empresa, corre-se o risco de se deparar com um desses alimentos. Para isso, é importante que o consumidor siga a identificação das embalagens. Uma vez identificando o produto, o consumidor deve entrar em contato por meio do e-mail recolhimento.saque@brf-br.com ou ligar gratuitamente para o telefone 0800 031 1315. Os produtos envolvidos são cortes congelados de frango, como coxas, coração, filezinho, filé de peito e sobrecoxas sem osso. Ao todo, 23 lotes tiveram risco de contaminação identificado. Direto da redação, Rodrigo Rodrigues para o Alerta Geral. São 7h09. Descaso com a população tem custo. A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará, a ARCE, multa Enel em R$40 milhões. Carlos Silva. As falhas no serviço de manutenção da rede elétrica
levaram a Agência Reguladora do Estado do Ceará, ARCE, a multar a Enel entre 2014 e 2018 no valor de R$ 40.860.000. Do volume total de multas, a empresa concessionária dos serviços de energia elétrica pagou R$ 34 milhões. A punição à Enel é fruto das constantes reclamações e prejuízos sofridos pelos consumidores de energia na Grande Fortaleza e no interior do estado. De acordo com a ACE, além do valor já pago pela companhia, a aplicação de mais R$ 6,86 milhões em punições estabelecidas pela agência reguladora ainda segue em fase de recurso. Do total, R$ 5,86 milhões são relativos a indicadores de continuidade no fornecimento de energia e R$ 1 milhão a cumprimento de determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. A multa é aplicada após a agência reguladora investigar e confirmar as denúncias da má qualidade do serviço. Segundo o coordenador de energia da ARCE, Cássio Tersandro, a multa é a última fase do procedimento de fiscalização. Entre os critérios verificados pelos analistas da ARCE estão condições técnicas, comerciais, teleatendimento, indicadores de conformidade de nível de tensão, de subclasse residencial baixa renda e ainda universalização dos serviços. Cássio Tersandro destaca também que os prazos de atendimento dos pedidos de ligação de energia com necessidade de obras e as durações de quantidades e interrupções dos serviços de distribuição merecem maior e mais urgente atenção por parte da empresa. Informou para o Alerta Geral, Carlos Silva. Antes era Coelce, hoje Enel. Mudou o nome, mas piorou o serviço. As multas impostas pela ARCE, como narrou Carlos Silva, são tímidas diante do abuso e do descaso da Enel com os consumidores do Ceará. São pessoas físicas, pessoas jurídicas, donas de casa, proprietários de pequenos estabelecimentos comerciais ou donos de pequenas, médias e grandes empresas que sofrem no dia a dia com a falta de manutenção da rede elétrica, com a demora para a Enel atender os pedidos, os chamados de religação ou de correção do nível de tensão. Essas multas impostas pela Agência Reguladora de Serviços Delegados, a ARCE, repito, ainda são tímidas, porque a Enel deveria ser multada de forma mais dura em respeito aos consumidores do Ceará, que sofrem diariamente, repito, com o descaso dessa empresa. São 7h13. Veículo de transporte escolar, conhecido como Pau de Arara, vira em Santa Quitéria. O Vanderlei Moisés tem os detalhes. Um caminhão Pau de Arara que fazia o transporte de alunos do assentamento Nova Brasília ao distrito de Saco do Belém, na zona rural de Santa Quitéria, sofreu na tarde desta quarta-feira um acidente em uma ladeira que liga as duas localidades, provocando ferimentos em pelo menos 3 estudantes. De acordo com informações, por volta das 12h50 da tarde desta quarta-feira, quando o Pau de Arara subia a ladeira, acabou perdendo força e desceu de estrada abaixo e acabou virando de lado, próximo a uma barreira. 37 alunos utilizam o transporte diariamente. A maioria dos estudantes teve apenas escoriações leves, enquanto outros 3 tiveram que ser socorridos para o Hospital Municipal de Santa Quitéria, onde ficaram em observação por conta de dores provocadas pelo impacto. Além deste carro, outras rotas também utilizam o Pau de Arara como transporte escolar no município de Santa Quitéria, apesar de ser proibido na regulamentação do trânsito. De Santa Quitéria, da FM 97.3, Vanderlei Moisés para o Alerta Geral. Destaques do Bate-Papo Político.
o seu café da manhã, com as notícias da política que mexem com a sua vida. Mistério pode chegar ao fim nesta quinta-feira. Bolsonaro anuncia que baterá martelo hoje sobre a proposta de reforma previdenciária. E mais no bate-papo político. Bom dia, jornalista Beto Almeida. Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. Uma boa manhã de quinta-feira. E olha só, mais protagonismo. Senadores cearenses garantem presença em comissões técnicas importantes da Casa do Noi como titulares. Após receber críticas, Tasso tenta justificar a retirada de assinatura ao pedido de CPI para investigar o Poder Judiciário. E essa veio do ministro da Economia, Paulo Guedes, que fez duras críticas aos tribunais de contas estaduais. E ele pediu fiscalização mais rigorosa nas prestações de contas dos governos estaduais. A transposição do Rio São Francisco volta ao debate na Assembleia Legislativa. O deputado Guilherme Landim alerta sobre atraso na obra e risco de barragem com infiltração no Cariri. Daqui a pouco, muito mais dentro do bate-papo político. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. A juventude que pode mais. O Ceará que vai além. Por um futuro que pode mais. Com educação a mudança vem. Incentivar a inovação e a cultura é o caminho para uma realidade de possibilidades. Fala aí, Guilherme. O Ceará Científico ele permitiu que eu apresentasse meu projeto nacionalmente. E isso foi o meu passaporte para o Chile. É o governo do estado acreditando numa educação de qualidade para uma juventude que pode mais. Governo do estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Alerta Geral. No ônibus, alguns gestos são gratuitos e todos deveriam conhecer e adotar. Quer ver alguns exemplos? Bom dia, por favor, obrigada. Viu? Esses gestos simples fazem toda a diferença. Ao entrar no ônibus, no terminal de integração ou nos pontos de parada, seja mais tolerante e gentil. Respeite o profissional do transporte coletivo. Lembre-se, quem dá gentileza, recebe gentileza. Um transporte melhor começa por você, passageiro. Uma campanha do Sindônibus por mais gentileza. Alerta Geral. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Alerta Geral. Quando o ônibus chega... Sai. Ah, eu primeiro. Moço, eu tava na fila. Eu tô na fila, hein? O lugar é meu. E Dona Francisca, de 70 anos, é atropelada pelos demais passageiros. Ela entra pela frente com o cartão do idoso na mão, mas não consegue lugar para sentar, mesmo tendo assentos preferenciais nos ônibus. E se fosse a sua mãe? Ou melhor, e se fosse você? Um dia também vamos envelhecer. Por isso não esqueça, Idosos Primeiro, uma campanha da Defensoria Pública do Estado do Ceará, em parceria com o Sindônibus e o Sinterônibus. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Alerta Geral. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. São 7 horas e 18 minutos e já na reabertura da edição de hoje do Jornal Alerta Geral, eu trago a informação enviada pelo nosso colaborador Domingos Távora sobre as últimas chuvas que banham regiões do interior do Ceará. Em Tabuleiro do Norte, a FUNSEMI registra 167 milímetros de chuvas nas últimas 24 horas. Em Ibaretama, 117 milímetros. Boas chuvas que geram também boas expectativas para o cearense. Preocupação sobre os caminhos da transposição de águas do Rio São Francisco.
O Solon Vieira, direto da região metropolitana do Cariri, por onde passa as obras da transposição, chega com essas informações. O deputado estadual Guilherme Landim, do PDT, fez nesta quarta-feira apelos à bancada do Ceará, em Brasília, para o governo federal ser pressionado para agilizar as obras de transposição de águas do Rio São Francisco. Guilherme, que pediu a criação de uma comissão especial no âmbito da Assembleia Legislativa para acompanhamento das obras da transposição, defendeu ainda a antecipação da vistoria da Agência Nacional de Águas, ANA, em reservatórios que irão receber as águas do São Francisco na região do Cariri. Uma das maiores preocupações, segundo o parlamentar, é com as obras da barragem Boi 1, em Brejo Santo, com capacidade para 17,5 milhões de metros cúbicos, que apresenta infiltração e gera risco para a comunidade. O pedetista disse ainda que a barragem acumula hoje 10% do volume total de sua capacidade e se, nesse momento, surgem infiltrações, há necessidade urgente de correção das obras. Ao fazer o pronunciamento nessa quarta-feira na Assembleia Legislativa, Guilherme Landim revelou que, com base em informações de técnicos da empresa Serveng, responsável pelo trecho das obras entre os municípios de Jati e Mauriti, passando por Brejo Santo, que somente em setembro as barragens de Jati, Atalho, Porcos, Canabrava, Boi 1 e 2 e Cipó ficarão cheias com as águas da transposição do São Francisco. Guilherme disse que, diante dessa previsão, é importante o olhar especial dos deputados federais e senadores do Ceará para cobrar ao Ministério da Integração Nacional a conclusão das obras e canais que vão garantir águas do São Francisco aos municípios cearenses. Da Sonzumsat, Grande Cariri, Solon Vieira para o Alerta Geral. Jornalista Beto Almeida, é mais um capítulo dessa longa novela que representa a transposição de águas do Rio São Francisco. Ceará aguarda há vários anos a chegada dessas águas do Velho Chico ao Ceará e as obras que foram retomadas no início do ano passado entraram em ritmo lento. A previsão era de inauguração ou de liberação dessas águas no estado do Ceará no mês de dezembro e a cada momento um adiamento. E hoje, Beto Almeida, esse alerta e esse apelo em um bom momento feito pelo deputado estadual Guilherme Landim para os deputados federais e senadores pressionarem o Ministério da Integração Nacional a acelerar o ritmo dessas obras. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Olha, Luciano, eu fico impressionado às vezes com a falta de discernimento do governo federal em ficar, Luciano, embromando, literalmente empurrando com a barriga e ludibriando a nós, principalmente nós aqui, nordestinos e cearenses, com relação a essas obras da transposição. Por isso que eu considero ainda mais essencial a retomada imediata, Luciano, daquela comissão de acompanhamento das obras da transposição do São Francisco, aqui mesmo da Assembleia Legislativa. Você lembra que essa comissão foi criada na legislatura passada? Inclusive o deputado, o Landim, o filho do Wellington Landim, Guilherme Landim, disse que vai propor a retomada dessa comissão para que ela faça pressão, dê visibilidade ao que está acontecendo e fale sobre o quadro real das obras da transposição. A gente escuta muito oba-oba. A minha surpresa era o seguinte, o que falta, pelo menos o governo dizia era o seguinte, já tinha 99% das obras físicas feitas, faltava algo em torno de 1%, era algo muito rápido. Agora você vê que talvez as águas só cheguem lá para o mês de setembro. Isso é praticamente final de ano, Luzenor. Mais um ano, né, Beto? Mais um ano, significa dizer que é mais um ano perdido, é mais dinheiro público, Luzenor, com certeza que está sendo gasto, que vai para o ralo. Então eu vejo como muito importante a retomada nessa legislatura, aqui na Assembleia Legislativa, dessa comissão de acompanhamento das obras da transposição. E a bancada federal, Beto Almeida, precisa acordar para valer mesmo, logo nesse início de legislatura, de mandato, para cobrar ao governo federal um calendário, uma definição, porque nós ficamos aqui na expectativa e as obras não são concluídas, ficam cada vez mais caras e sempre a ameaça de colapso no abastecimento de água, embora tenhamos, nesse momento, uma previsão com boas chuvas aí nesses próximos 90 dias. Mas isso não justifica, né, Luciano? De jeito nenhum. Não justifica. Uma coisa é você ter uma previsão, uma perspectiva boa de uma boa quadra invernosa, outra coisa é essa demora, é esse arrastar das obras da transposição. E aqui, você falou na bancada federal, e eu acho que a gente tem que fazer aqui uma diferenciação em relação ao trabalho que foi realizado pelo deputado federal Raimundo Gomes de Matos,
ex-deputado federal hoje, já que ele não foi reeleito, mas ele foi o único aqui da bancada federal do Ceará, diga-se de passagem, que eu lembre, que trabalhou, que deu visibilidade e tanto lutou para o acompanhamento dessas obras. É preciso também, eu concordo com você, que a bancada federal do Ceará retome esse trabalho e cobre, Luzinor, principalmente sendo transparente e verdadeira no que está acontecendo, qual é a dificuldade, qual é o repasse de verbas que ainda falta, o que falta para essa obra sair do papel. Jornalista Beto Almeida, você fala sobre a atuação da bancada federal, tem gente na bancada federal se destacando no Senado, os representantes do Ceará no Senado Federal, Beto? Tem, Luzinor, e é importante a gente dizer isso pelo seguinte, isso significa dizer que é protagonismo político, é assumir, trazer para si a atuação em comissões técnicas importantes. Quando você fala da questão da bancada federal, a gente está se referindo aqui aos 3 representantes do Ceará no Senado, Tasso Gereissati, Cid Gomes e Luiz Eduardo Girão. Ontem, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele definiu quem vai ocupar as comissões técnicas da casa. O Senado, Luzinor, tem 2 comissões técnicas, dentre todas elas, muito importantes, que é a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que é por onde passa toda a admissibilidade, toda a legalidade de projetos que dão entrada na casa, e a outra é a CAI, Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. A CAI, inclusive, que foi presidida até o ano passado pelo cearense Tasso Gereissati. Bom, o que é importante é o seguinte, os 3 senadores do Ceará, juntos, eles vão estar como parte ativa, como membros titulares de 6 comissões técnicas. O Tasso Gereissati, por exemplo, ele vai estar na CCJ, nenhum está na presidência, mas está como membro titular. Ele está na CCJ e também está na CAI. O mesmo Cid Gomes, que está também na CCJ e em mais outras 2 comissões, inclusive a Comissão de Educação. Luiz Eduardo Girão também está em outras 3 comissões, todos eles como titulares. A importância que eu vejo é essa, é do protagonismo político que a nossa bancada de senadores terá, não apenas como membros secundários, não, eles vão ter uma atuação ativa. Tasso Gereissati, inclusive, Luzinor, que está sendo cotado para ser o relator da reforma da Previdência no Senado, além de ter sido designado para acompanhar uma comissão especial que vai ser criada pelo Senado, para acompanhar já a tramitação da matéria na Câmara dos Deputados. São 7h26, Tasso, Beto Almeida, que também esteve presente no noticiário nessa quarta-feira, para rebater críticas e cobranças pelo fato dele ter retirado a assinatura do requerimento com o pedido da criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar denúncias contra o Poder Judiciário. Exatamente, ele diz o seguinte, ele colocou como fator para a retirada do apoio à consulta, né, à assessoria jurídica, ele informou que não havia necessidade de não havia um fato determinante específico, que não havia necessidade de instalação, na realidade, de uma CPI do Poder Judiciário, na realidade, para analisar... Mas o Tasso, pela trajetória de vida, pela experiência, deveria ter feito essa reflexão antes de colocar a assinatura num documento, porque fica feio, né, Beto? Tanto para quem começa, para quem está nessa... Deu a impressão, não, deu a ideia clara de que houve um recuo, de que houve pressão. Aliás, não sou eu nem você que está dizendo isso. Os jornais colocaram claramente que os integrantes do Supremo Tribunal Federal, principalmente os ministros do STF, fizeram pressão sobre os senadores, e a própria Cátia Abreu, uma das senadoras que retirou a assinatura junto com o Tasso Gereissati, disse isso claramente, que o ministro Gilmar Mendes teria inclusive ligado para ela pedindo para retirar. Então houve pressão. O senador Tasso Gereissati só veio se dar conta disso depois. E depois que houve a repercussão grande muito nas redes sociais, e o Tasso, o senador cearense, que está na segunda metade do segundo mandato, teve que vir às redes sociais e se explicar por meio de vídeo. Os meus amigos que nos seguem, nos acompanham aqui no nosso trabalho no Senado Federal, devo explicação. Tivemos nos últimos dias, na última semana, dias muito difíceis aqui no Senado, quando nós tivemos a oportunidade de desfazer praticamente um monopólio de controle do Senado e iniciar uma etapa histórica de mudar os hábitos e os costumes dentro do Senado Federal. Mas, especialmente, um assunto teve uma polêmica muito grande, a chamada questão da CPI do Lava Toga. Queria explicar a todos vocês
que essa questão foi levantada e retirei a minha assinatura em razão do assessoramento jurídico que nos alertou que uma CPI só pode ser instalada se tiver um fato determinado. Pronto, Beto Almeida, só pode ser instalada, criada a CPI se tiver um fato determinado. Por sinal, nesta semana, ao comentarmos o pedido dessa comissão parlamentar de inquérito, eu falava muito com ênfase sobre a subjetividade dessa CPI. Mas no caso do senador Teixeira-Saad, fica esse registro, não deixa de ser negativo, de ter retirado sem poderia ter feito essa reflexão antes de assinar o documento. E ele fala na assessoria jurídica dele que o orientou, Luzinou, o senador Teixeira-Saad é conhecido por pagar e contratar os melhores assessores jurídicos e técnicos nas áreas em que ele tem atuação. Não justifica, depois de colocar a assinatura, ele vir encontrar essa argumentação. Ficou o desgaste, está aí o outro lado da história com o senador Teixeira-Saad e daqui a pouco dentro do bate-papo político, Beto. Vamos falar aqui sobre a Assembleia Legislativa, Luzinou. Tem muitas posições ainda para serem discutidas aqui na Assembleia e também, Luzinou, sobre o Congresso Nacional, porque Jair Bolsonaro disse que bate o martelo hoje sobre essa reforma da Previdência. Daqui a pouco. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Vai fazer um evento e não tem como transportar os convidados? Fretar. Está precisando de uma van para curtir um show com a galera? Fretar. Vai fazer um passeio com a turma para uma cidade ou praia mais distante? Fretar. Nós temos a solução em transportar pessoas. Com uma grande frota, estamos no mercado há 14 anos, oferecendo nosso serviço com segurança e cordialidade. Nós somos a Fretar. Solicite seu orçamento 3023-0307 ou contato@fretarlogistica.com.br. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. São 7 horas e 32 minutos. Falamos nas chuvas que estão sendo registradas pela FUNSEMI na região do Vale do Jaguaribe, na região sul do Ceará, Tabuleiro do Norte, com 167 milímetros de chuvas. Neste momento, Fortaleza tem o tempo nublado, o tempo fechado, com expectativa de chuvas. E a Assembleia Legislativa abre daqui a pouco o plenário. Alguns deputados estaduais já estão nas áreas internas da Assembleia Legislativa para fazer inscrição para pronunciamentos nesta manhã. E aos poucos o dia vai tendo movimento nas proximidades da Assembleia Legislativa, onde, Beto Almeida, os deputados estaduais também estão brigando por espaço nas comissões técnicas. Não é importante brigar pelo espaço nessas comissões. O importante é trabalhar e fazer com que as comissões técnicas da Assembleia Legislativa, que cumprem um importante papel no parlamento, funcionem. Exatamente. Dizendo, olha só, a questão da formação das comissões técnicas na Assembleia Legislativa tem sempre essa disputa por quem vai presidir a determinada comissão e tem havido sim essa disputa por espaço, inclusive entre os partidos de oposição, o PT, por exemplo, brigando por espaço. A grande questão que você fala é a seguinte: não basta brigar por presidir comissões e ocupar espaços, né, como titular nessas comissões. O importante é que elas tenham desempenho, Luzinou, ao longo do ano legislativo. E infelizmente, por exemplo, na legislatura anterior, a gente viu isso. Muitas das comissões técnicas se reuniam, dizendo, ali na biqueira do projeto entrar no plenário para votação, e isso em si não é tão relevante. O importante é que os parlamentares e os integrantes das comissões deem visibilidade, sejam protagonistas de fato, levando esse debate para que a sociedade conheça o que está tramitando, quais são os pontos mais polêmicos e que as comissões
principalmente honre essa estrutura boa que a Assembleia tem aí, viu? E você que nos acompanha pela internet, pelo Facebook do Ceará Agora, você pode ver as imagens da Assembleia Legislativa aqui na filmagem da Camila Maciel, imagem ao vivo para você que nos acompanha nas redes sociais. São 7 horas e 34 minutos. Vamos falar de outro assunto, Beto Almeida, que não passa pela Assembleia Legislativa, mas passa pela Bancada Federal do Ceará e mexe com a vida de todos os cearenses. A reforma da Previdência Social. O presidente Jair Bolsonaro disse que bate o martelo hoje na proposta a ser enviada ao Congresso Nacional. Carlos Alberto. A expectativa sobre o anúncio das novas regras para os brasileiros se aposentarem podem acabar nesta quinta-feira. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que decidirá hoje sobre a proposta final da reforma da Previdência. Bolsonaro, que deixou o Hospital Albert Einstein em São Paulo após 17 dias, não fechou questão em torno da idade mínima para se aposentar. Deu indicativo de que manterá o seu discurso. Mulheres e homens terão tratamento diferenciado. A minha grande dúvida, na verdade, foi se passaria para 62 ou 65 anos para os homens e para as mulheres para 57 ou 60, expôs o presidente Jair Bolsonaro ao antecipar ainda que, a depender de sua escolha, haverá um período de transição depois de 2030. O presidente afirmou na entrevista à Rede Record que a reforma é necessária para que a economia do país não entre em colapso. Eu gostaria de não fazer reforma nenhuma da Previdência, mas seremos obrigados a fazer, porque caso contrário, o Brasil quebrará em 2022 ou 2023, disse Bolsonaro, que nesta manhã, em Brasília, tem reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para mais uma leitura do texto do projeto da reforma da Previdência Social. Da redação do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Vamos sair, jornalista Beto Almeida, do campo das especulações e das expectativas para o campo da perspectiva, ou seja, perspectiva no sentido de dizer que teremos sim novas regras para a aposentadoria. E a grande questão, Luciano, a expectativa que existe quando ele diz que bate o martelo hoje, é porque, literalmente, o governo vinha aí em banho-maria, enquanto o presidente Jair Bolsonaro estava hospitalizado, internado em São Paulo. Depois de 17 dias, finalmente a expectativa é que o governo comece a a desaguar esses projetos e principalmente colocar de forma muito clara o que se espera da reforma da Previdência, Luciano. Porque até agora o que nós temos visto é muita especulação, é muito disse-me-disse. O presidente Jair Bolsonaro deixou muito claro aí que se dependesse dele, não faria a reforma da Previdência. Ele não é um reformista, Luciano, não é dele. Ele sempre é aquele cara que defende muito as corporações, defende o status quo de muitas coisas que estão aí. Então, nessa questão da reforma da Previdência, tem esse ponto que está dando essa polêmica, que é a questão da idade mínima. Mas olha, esse é apenas um dos pontos da reforma da Previdência, não é o único. Tem muitos outros que vão causar polêmica, como a questão que a gente já falou aqui, da questão das aposentadorias rurais, dos benefícios que podem correr o risco de ficar abaixo do salário mínimo. A gente precisa ter o conhecimento de qual é e quanto vai ser profunda essa reforma da Previdência. E quem bate esse martelo, não tenha dúvida, é o presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro, Beto Almeida, que nessa agenda retomada em Brasília, para a leitura final do texto da reforma previdenciária a ser enviado ao Congresso Nacional, tem outro abacaxi, entre aspas, para descascar, com talvez queda no Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro afirmou na noite dessa quarta-feira, em entrevista ao Jornal da Record, que se o ministro Gustavo Bebiano, da Secretaria-Geral da Presidência, estiver envolvido no uso de candidatos do PSL como laranjas na campanha eleitoral de 2018, deverá sair do governo. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que não conversou com o ministro, o jornalista Beto Almeida, que na terça-feira o Bebiano disse que havia conversado com o ministro Jair Bolsonaro, com o presidente Jair Bolsonaro, foi desmentido e agora pode descer a rampa do Palácio do Planalto. É a primeira queda aí mais significativa no entorno da presidência da República, em função
dessas denúncias sobre candidaturas laranjas no PSL. De ministro, é a primeira baixa no governo Bolsonaro, 44 dias depois do governo dele ter iniciado. E eu, sinceramente, eu acho que aqui vale um comentário. O presidente Jair Bolsonaro, primeiro de tudo, eu não vejo mais condições do Bebiano continuar ministro. Depois dessa fritura pública, desse desmentido, saiu como mentiroso, Beto. Saindo como mentiroso, mas o pior, Luzenor, quem lançou ele à fogueira, literalmente, foi o filho do presidente Jair Bolsonaro, que é um vereador, o Carlos Bolsonaro, vereador pelo Rio de Janeiro. E outra coisa, se há insatisfação do presidente Jair Bolsonaro com o ministro Bebiano, ele que deveria ter claramente, primeiro que ele que é investido do poder, quem é o presidente é o Bolsonaro. Então ele tinha que chegar para o ministro dele e fazer essa demissão e não expor o ministro a essa fritura pública, a esse desgaste público. Mas quem se expôs à fritura foi o próprio ministro Beto Almeida a partir de uma inverdade. Se ele... Não, aí eu discordo com você e vou dizer por quê. Se ele disse que conversou com o presidente Jair Bolsonaro e foi desmentido, então, creio eu que tenha sido o próprio ministro que começou uma autofritura. E só para explicar aos nossos ouvintes que toda essa confusão começou a partir da denúncia do uso de uma mulher, de uma candidata laranja, Maria de Lourdes, candidata à Câmara Federal pelo estado de Pernambuco, que recebeu R$400 mil de doação do fundo partidário, dinheiro público, dinheiro que sai do seu bolso, do nosso bolso, e esse dinheiro foi usado de forma indevida. Chegou essa montanha de dinheiro 4 dias antes da eleição de 2018. Tanto dinheiro que era impossível de gastar em tão pouco tempo. E a Maria de Lourdes tirou apenas 274 votos e hoje é alvo da Polícia Federal, como também está sendo alvo de inquérito, de investigação, a denúncia trazida pelo Jornal O Povo na última terça-feira sobre a possível candidatura laranja também de uma mulher, Débora Ribeiro, do PROS, que recebeu um volume bem expressivo de recursos, R$270 mil, para tirar pouco mais de 40 votos. Beto Almeida. Eu não discordo do desgaste que o próprio Bebiano provocou ao se ver descoberto nesse tipo de denúncia lá no uso, né, de laranjas para desviar dinheiro partidário, recurso público para a campanha. Isso daí, Luzenor, ele tem que se explicar. O que eu questiono é a forma como o ministro foi exposto. O presidente Bolsonaro não teve coragem suficiente de encarar o problema diretamente com o ministro dele. Ele utilizou o filho dele. Luzenor, eu acho muito grave o ministro... O próprio filho se antecipou antes de... Não deveria... Quem é Carlos Bolsonaro? É filho do presidente. Ele é membro do governo? Ele participa do governo Bolsonaro? Ele pode ter feito uma declaração por conta própria, ele né? não é nada do governo, Beto, são 7 horas e 41 minutos. Isso aqui não é republiqueta de banana, não. A gente já está entrando na reta final do bate-papo político. Tem uma informação que também foi tema do nosso editorial sobre o consumo de notícias falsas que fazem estragos na vida dos brasileiros, do cearense. O Carlos Silva chega com essas informações. O Ministério da Economia explicou nesta quarta-feira que o decreto 9.699, publicado no último dia 8 de fevereiro, trata da reorganização orçamentária de 606 bilhões de reais após a reestruturação administrativa implementada pelo governo federal após a posse do presidente Jair Bolsonaro. Nos últimos dias, o decreto tem sido compartilhado nas redes sociais com informações a respeito de um suposto desvio de recursos da Seguridade, o que, segundo o Ministério, não procede. O decreto versa sobre a transferência de dotações orçamentárias constantes dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União para diversos órgãos do Poder Executivo Federal, para encargos financeiros da União e para transferências a estados, Distrito Federal e municípios. O valor previsto para as movimentações é de 606 bilhões de reais. Nas redes sociais, a presença da expressão Seguridade Social fez com que muitos alegassem um possível desvio de recursos destinados ao pagamento de aposentadorias e benefícios para outras finalidades. Muitos relacionaram o decreto à reforma da Previdência, reforçando que a movimentação não é para aumentar o rombo da Seguridade Social.
De acordo com o economista Pedro Fernando Neri, consultor legislativo do Senado Federal, a determinação se baseia na reorganização da estrutura do governo diante do orçamento aprovado em 2018. O boato foi condenado também pelas centrais sindicais. Informou para o Alerta Geral Carlos Silva. Beto, além desse fato registrado pelo Carlos Silva, o certo é que no dia a dia as notícias falsas se espalham com tanta facilidade, e como eu disse no nosso editorial de hoje, mesmo com as ações desencadeadas no ano passado para combater as fake news, nós temos hoje muito mais notícias falsas sendo distribuídas e consumidas sem qualquer controle, sem qualquer condenação a quem as propaga. Eu confesso para você que quando eu vi essa matéria desse decreto aí, inclusive começou a correr nas redes sociais, me chamou a atenção é que o governo trata da transferência de 606 bilhões de reais, incluindo aí para cobrir gastos com a Previdência Social e também transferência de recursos para os estados. Tudo. Eu imaginei o seguinte, quando você lê essa informação, você vê os números e diz, olha, se 606 bilhões de reais tá para cobrir os gastos da Previdência e mais transferências de recursos, qual é a primeira interpretação que você faz? Que esse falado rombo da Previdência não é tão grande como se trabalha, porque para esse ano o rombo é anunciado muito maior, de 700 e poucos bilhões de reais. Agora tá vendo que isso é uma fake news. Eu fico impressionado com a Telos, com um trabalho bem feito, porque se falseou, inclusive um decreto da União. Isso é uma coisa que leva você a repensar, inclusive, sobre tudo que você recebe, principalmente nas redes sociais. É impressionante. Não dá para você confiar, mesmo que aquele documento, que aquela imagem tenha uma aparência de verdadeira. Não dá para confiar. Principalmente também, Beto Almeida, na área de saúde, que as pessoas às vezes pegam informações e as consomem como verdadeira, com dicas verdadeiras, com dicas, com informações, com sugestão sobre o tratamento de problemas de saúde ou consumo de medicamentos. É preciso ter muito cuidado, como nos alertou há poucos dias o nosso comentarista da área de saúde, política de saúde, saúde na política, Dr. Henrique César, que já entra aqui no nosso bate-papo político. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você. Aqui e na internet. Alerta Geral. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. A Cristina pega ônibus todos os dias e sabe que seu caminho não é apenas para a faculdade. O caminho da Cristina é realizar o sonho de ser pedagoga. A tecnologia do Sindônibus dá uma força. O aplicativo Meu Ônibus Fortaleza, o bilhete único, a biometria facial são alguns exemplos. Os colaboradores do Sindônibus pesquisam e desenvolvem tecnologia de ponta com reconhecimento nacional para a Cristina realizar o sonho dela e você os seus. Sindônibus, sua vida em movimento. Alerta Geral. A juventude que pode mais, o Ceará que vai além, por um futuro que pode mais. Com educação a mudança vem. Em um estado cada vez mais conectado e turístico, as oportunidades são ampliadas para quem fala mais de um idioma, como a Isabelle. No Centro Cearense de Idiomas, eu aprendo inglês e espanhol e fico mais preparada para o mercado. É o governo do estado acreditando numa educação de qualidade para uma juventude que pode mais. Governo do estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Alerta Geral. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Alerta Geral. Você tem sugestão, elogio ou alguma dúvida sobre situações ligadas ao transporte coletivo?
Então, diz aí! O Sind Ônibus tem um canal exclusivo à sua disposição. É o Alô Sind Ônibus. Ligue 40050956. Não esqueça, é necessário informar seu nome, número do veículo, data, horário e local. Faça a diferença com boas atitudes. Campanha pela educação no transporte coletivo. Realização Sind Ônibus e Criarte. Alerta Geral. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. Economia e o seu bolso, com o jornalista Carlos Alberto Alencar. Olá, Luzenor. Bom dia, ouvintes do Alerta Geral. Olha, a fúria arrecadatória do prefeito Roberto Cláudio, da qual faz parte a indústria da multa de trânsito em Fortaleza, não tem mesmo limites. A arrecadação com multas mais do que dobrou em 4 anos, nos últimos 4 anos. O acumulado em Fortaleza passou de um pouco mais de 58 milhões de reais em 2015 para quase 155 milhões agora em 2018. Quem trafega pelas ruas da cidade sente que há uma ânsia, uma vontade muito grande, aparente mesmo, visível, dos guardas da AMC em multar o cidadão. Multar, multar, multar e multar. É essa, parece que, a missão deles. Ninguém vê a AMC ou a Etufor ou qualquer outro órgão municipal tentando facilitar, controlar um pouco o trânsito. Pior é que a gente não sabe para onde é que vai essa dinheirama toda. Por exemplo, esses mais de 145 milhões, quase 145 milhões de reais que foram arrecadados em 2018. Ninguém sabe para onde vai essa dinheirama, essa grana toda. Inclusive, outro dia eu estava ouvindo a Voz do Brasil e ouvi um deputado federal fazendo uma análise muito oportuna em relação ao trânsito. Ele dizia o seguinte, que é certo que as multas sejam aplicadas e que as multas até sejam severas, aumentadas, e realmente haja uma severidade na punição dos motoristas infratores. Agora, é preciso também que se veja, quando ocorre um acidente de trânsito, quem mais além do motorista tem a culpa. Porque muitas vezes o motorista está se desviando de um buraco ou cai no buraco e não consegue dirigir com tranquilidade na via e daí decorrem muitos e muitos acidentes. Não há nenhuma penalidade para um acidente de trânsito, com vítima ou sem vítima, que aconteça em consequência de um buraco na via pública, o que é muito comum em Fortaleza. Prefeito Roberto Cláudio, pare só de pensar em arrecadar, multar, arrecadar e multar. Pense também no bem-estar da população de Fortaleza. Carlos Alberto Alencar, para o Alerta Geral. O cidadão que tem um veículo roubado ou furtado, na maioria das vezes precisa assumir o prejuízo total representado pela perda do bem. O deputado Marcos Sobreira deu entrada na Assembleia Legislativa o projeto de indicação que dispõe sobre a isenção de taxas e multas para a regularização de veículo recuperado. Nosso objetivo aqui é que durante o período que aquele carro, infelizmente, esteja na mão de delinquentes, todas as taxas e todas as multas cometidas sejam isentas, para tentar pelo menos amenizar a dor, o sentimento do cidadão cearense que já tem que arcar com alto custo de ter seu veículo recuperado. O projeto segue para as comissões e, caso seja aprovado em plenário,
vai para a sanção do governador Camilo Santana. Com informações da Rádio Jornal de Iguatu, muito em breve, FM 98.9, João Inácio para o Alerta Geral. Obrigado, João Inácio, que passa a partir de hoje a colaborar com o Jornal Alerta Geral, trazendo informações sobre a região centro-sul do Ceará. 7 horas e 53 minutos. Para finalizar o bate-papo político, a Luciana ficou olhando para mim, Beto Almeida, eu olhando para você, e aqui fiquei calado. Pois então vamos conversar porque aqui. Isso não foi combinado. Pois informação. Eu tinha combinado com a Lucinha, Beto Almeida, para ela trazer o doutor Henrique César para falar sobre saúde. E aí, Lucinha? Vocês querem o doutor Henrique César? Agora! As políticas de saúde. A saúde na política. Com o doutor Henrique César. Bom dia, minhas amigas, meus amigos ouvintes do Alerta Geral. Bom dia, Lucinha, Luzenon e Beto Almeida. Hoje um bom dia especial aos ouvintes do Alerta Geral do Grupo dos Amigões. Atendimento psicológico a autistas é paralisado em Fortaleza. Esse foi o título de uma matéria recente publicada no importante jornal cearense. Uma afirmação forte, mas que merece uma atenção um pouco mais adequada, para que uma boa política de saúde pública e as pessoas carentes que dependem desta política não virem peça de um jogo de chantagem comercial de uma empresa privada contra o erário. A meu ver, não se pode confundir suspensão de uma atividade com a incapacidade de uma determinada empresa privada de cumprir as regras absolutamente necessárias por lei para ser um prestador para um ente público. A incapacidade gerencial nesse caso não está nesse ente público. A transparência e legitimidade de todo esse processo está exatamente no cumprimento dessas regras. Para a contratação de um serviço ao sistema público de saúde, tanto a Prefeitura de Fortaleza como qualquer ente que seja o responsável por essa contratação, segue um trâmite que se dá com a exigência de série de documentos e regulações. Segundo a assessora de imprensa da Prefeitura, Sandra Nunes, na situação específica, a instituição privada em questão, que atendia as pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA, possui um contrato desde 2012 com a Prefeitura de Fortaleza para a prestação de serviços a exatamente esses pacientes. O contrato foi aditivado por 6 vezes, o máximo permitido pela legislação. Portanto, posteriormente suspenso, sem, contudo, existir uma solução de continuidade do atendimento dessas crianças. Não parou o atendimento dessas crianças autistas, que continuam seus atendimentos, segundo a própria Secretaria Municipal de Saúde, em 3 novas instituições que podem atender essa demanda de pacientes: o Instituto Pestalozzi, o Instituto Psicopedagógico e o Centro de Integração Psicossocial. Há de se ter honestidade intelectual em algumas argumentações. A política de saúde merece essa seriedade. Henrique César, médico, professor universitário para o Alerta Geral. 7 horas e 56 minutos e para finalizar o bate-papo político, Beto? Não, 2 coisas. Primeiro, concordar aqui com na avaliação feita pelo doutor Henrique, Luzenor, porque a gente viu essa informação nos jornais e ficamos preocupados realmente com um serviço que é importante para crianças autistas e principalmente porque dava conta de que, como se a Prefeitura de Fortaleza tivesse de forma unilateral rompido o contrato, não levando em consideração as regras. A situação, pelo que ele está mostrando aí, é outra. Então, é bom que se coloque realmente, como se diz, os pingos nos is, a verdade nos fatos, mas principalmente que seja retomado o mais rápido possível esse serviço, Luzinor, porque tem pessoas, tem crianças que estão necessitando dele. A Lucinha disse que você precisa ir embora. Eu vou embora, Lucinha. Então, só para terminar. Outro, é uma declaração que eu achei importante ontem do ministro Paulo Guedes, Luzinor. Ele fez uma crítica contundente, aliás, foi a primeira crítica contundente que eu vi de uma autoridade, Luzinor, aos tribunais de contas regionais, pode ser TCM ou TCE. Ele diz que falta rigor nessas cortes de contas ao avaliar principalmente as prestações que são feitas pelos governos estaduais. A mais pura verdade, Luzinor. Grande abraço, Beto Almeida. A Lucinha diz bye bye. Bom dia, até amanhã. Grande abraço. Alerta Geral. Esporte. Chegou a hora de falar de esportes. Ontem teve bola rolando pela Copa do Brasil, teve Libertadores da América e ainda teve Campeonato Cearense e Campeonato Carioca. Vamos a alguns resultados da Copa do Brasil, que foram muitos. O Real Ariquemes recebeu o Avaí e foi goleado pelo placar de 4-1, enquanto o Serra venceu o Remo pelo placar de 1-0. O Operário do Mato Grosso perdeu em casa para o Botafogo da Paraíba pelo placar de 4-1. Já o Botafogo do Rio também está classificado, seguindo aí na competição para
para a próxima fase. O Botafogo venceu o Campinense pelo placar de 2-0, enquanto o Bragantino do Pará venceu o Asa de Arapiraca pelo placar de 1-0. Outro que está eliminado é a equipe do Guarani de Campinas, perdeu para o Avenida pelo placar de 1-0. E hoje ainda tem mais bola rolando pela Copa do Brasil, como por exemplo o RT, que joga em casa contra o Coritiba. Vamos agora passando para o Campeonato Cearense. Ontem à noite teve um jogo pela competição. O Ceará jogou na Arena Castelão contra o Horizonte e o Vozão venceu pelo placar de 2-0 e assume a liderança da segunda fase da competição. O Ceará tem 6 pontos, Fortaleza em segundo também com 6, Ferroviária em terceiro com 3 e o Guarani de Sobral fecha o G4 também com 3 pontos. No final de semana tem bola rolando. Sábado às 16 horas na Arena Castelão tem Ferroviário e Barbalha. Domingo às 17 horas também no Castelão, Atlético Cearense e Fortaleza. Agora vamos dando uma passadinha no Campeonato Carioca. Ontem à noite teve um jogo pela semifinal da competição. O Vasco jogou no Maracanã contra o Resende e o Vasco da Gama venceu pelo placar de 3-0. E antes da partida, mais uma bela homenagem para os garotos da base do Flamengo que morreram na última semana em decorrência de um incêndio, quando 10 garotos infelizmente perderam a vida. O Vasco da Gama, o maior rival do Flamengo, entrou em campo ontem com uma blusa em homenagem ao clube e aos garotos. Na blusa tinha a bandeira dos dois clubes, algo inédito na história de Flamengo e Vasco. E falando em Flamengo, logo mais às 20 horas e 30 minutos no horário de Brasília, tem a outra semifinal entre Flamengo e Fluminense. Girando agora, vamos passando pela Libertadores da América. Ontem, bola rolando, Universidade do Chile 0, Melgar também 0. No jogo de ida, o Melgar venceu pelo placar de 1-0, então está classificado para a próxima fase. Tivemos ainda Caracas 0, Delfim também 0. No jogo de ida, 1-1. Caracas se classificou devido ao gol marcado fora. O Libertad do Paraguai venceu o The Strong pelo placar de 5-1. Nesse jogo, teve um gol de antes no meio do campo, uma pintura. E no último jogo da noite, o São Paulo recebeu o Talleres e infelizmente o tricolor paulista está fora da competição. Empatou em 0-0. No jogo de ida havia perdido pelo placar de 2-0. Talleres segue na competição e o São Paulo fora e uma crise vem por aí. Quem sabe o treinador pode estar caindo do comando técnico do tricolor paulista. E hoje à noite tem mais bola rolando na Libertadores. O Atlético Nacional recebe a equipe do Laguairá. Lembrando que no jogo de ida o Atlético já venceu pelo placar de 1-0. E na Copa Sul-Americana hoje à noite também tem bola rolando, 21 horas e 30 minutos na Arena Corinthians, tem Corinthians e Rasgue, jogão de bola. Falando de esportes e Assis Lira para o Alerta Geral. Final do programa de hoje, mais uma vez agradecendo o seu carinho, sua audiência. Em instantes no site seragora.com.br, na íntegra você tem todas as informações. Não esqueça o nosso encontro amanhã às 7 horas. Bom dia a todos e até lá. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.